Os vampiros são seres mitológicos malignos que vagam pelo mundo à noite em busca de pessoas de cujo sangue se alimentam. Eles podem ser os monstros clássicos mais conhecidos de todos. A maioria das pessoas associa os vampiros com o Conde Drácula, o lendário sugador de sangue do romance épico de Bram Stoker, que foi publicado em 1897. Mas a história dos vampiros começou muito antes de Stoker nascer. Hoje você vai conhecer um pouco sobre a história do mito dos vampiros ao redor do mundo. Conhecidos como vampiros ou vampires nas lendas populares, essas criaturas, muitas vezes compresas, eram acusadas de atacar humanos e de consumir seu sangue. Os vampiros foram apresentados no folclore e na ficção de várias culturas por centenas de anos, predominantemente na Europa, embora a crença neles tenha diminuído nos tempos modernos. Por incrível que pareça, são várias as descrições de seres mortos-vivos, sugadores e sangue no folclore de diversos povos. Por isso, é difícil definir um conjunto distinto de características consistentemente atribuídas apenas a vampiros. O único tema recorrente em todos os mitos de vampiros, no entanto, é o consumo de sangue humano ou outra essência, como fluidos corporais ou energia psíquica, seguido de perto pela posse de dentes afiados ou presas para facilitar esta tarefa. Na maioria das representações, os vampiros são mortos-vivos, isto é, tendo sido revividos de alguma forma após a morte, e muitas dizem que se levantam todas as noites de seus túmulos ou caixões, muitas vezes contendo o solo de onde foram enterrados. Disse que os vampiros têm pele clara e variam em aparência de grotesca a sobrenaturalmente bela, dependendo da história. Outra característica física frequentemente citada é a incapacidade de projetar um reflexo em um espelho ou sombra, que muitas vezes se traduz na incapacidade de ser fotografado ou gravado em filme. Uma pessoa pode se tornar um vampiro de várias maneiras, a mais comum das quais é ser mordida por um vampiro. Outros métodos incluem feitiçaria, suicídio, contágio ou fazer um gato saltar sobre o cadáver de uma pessoa. Algumas pessoas acreditavam que bebês nascidos com dentes ou no Natal ou entre o Natal e o Ano Novo estavam predispostos a se tornarem vampiros. Embora os vampiros geralmente não morram de doenças ou outras aflições humanas normais, e na verdade muitas vezes se diz que eles têm capacidades de cura mais rápidas do que o normal, existem vários métodos para sua destruição. Os mais populares incluem uma estaca de madeira no coração, fogo, decapitação e exposição à luz solar. Os vampiros são frequentemente descritos como sendo repelidos por alho, água corrente ou instrumentos cristãos, como crucifixos e água benta. Em algumas histórias, os vampiros só podem entrar em uma casa ao serem convidados e, em outras, podem ser distraídos pela dispersão de objetos como sementes ou grãos que, sabe-se lá por qual motivo, eles são obrigados a parar e contar, permitindo assim que as vítimas em potencial escapem. Criaturas com características vampíricas são relatadas desde a Grécia Antiga, onde histórias eram contadas sobre monstros que atacavam pessoas durante o sono e drenavam seus fluidos corporais. Contos de cadáveres ambulantes que beberam o sangue dos vivos e espalharam a peste floresceram na Europa medieval no período da Peste Negra.
E pessoas sem uma compreensão moderna de doenças infecciosas passaram a acreditar que aqueles que se tornaram vampiros atacavam primeiro suas próprias famílias. Pesquisas modernas mostram, inclusive, que o mito de que vampiros se ferem com a luz solar pode ter tido origem de uma doença real chamada porfíria, que torna a pessoa extremamente sensível a qualquer tipo de luz. Outras doenças como tuberculose, pelegra principalmente raiva, transmitida por meio de mordidas de cachorros ou morcegos, também foram associadas ao vampirismo ao longo da história. Os mitos sobre vampiros eram especialmente populares na Europa Oriental e a palavra vampiro provavelmente se originou dessa região. A crença em vampiros levou a rituais como golpear estacas através do coração de cadáveres antes de serem enterrados. Em algumas culturas, os mortos eram enterrados com o rosto para baixo para evitar que encontrassem o caminho para fora de seus túmulos. A encarnação moderna do mito do vampiro parece ter se originado amplamente da literatura gótica europeia dos séculos XVIII e XIX, justamente na época em que a histeria dos vampiros estava no auge na Europa. Figuras vampíricas apareceram na poesia do século XVIII, como Der Vampir, de Heinrich August Ossenfelder, publicado em 1748, onde o personagem narrador usa seus poderes vampíricos para seduzir uma donzela inocente. Outros poemas sobre vampiros começaram a ser escritos agora em inglês, na virada do século XIX, como The Vampire, de John Stagg, lançado em 1810, e The George, de Lord Byron, lançado em 1813. Acredita-se que a primeira história de vampiros em prosa publicada em inglês seja obra de John Polidori, chamada The Vampire, de 1819, que conta a história de um misterioso aristocrata chamado Lord Hathaway, que seduz mulheres jovens apenas para drenar seu sangue e desaparecer. Essas obras citadas foram posteriormente adaptadas para o teatro. Outras histórias de vampiro que marcaram a literatura da época incluem a série Verne, The Vampire, ou The Feast of Blood, lançada entre 1845 e 1847, The Mysterious Stranger, de 1853, que são citados como possíveis influências iniciais para Drácula, a famosa obra de Bram Stoker. Drácula é indiscutivelmente a obra mais importante de ficção vampírica. A história detalha a vida de um conde da Transilvânia que usa habilidades sobrenaturais, incluindo o controle da mente e mudança de forma para atacar vítimas. Muitas características populares de vampiros, como métodos de sobrevivência e destruição, a imagem de vampiros como aristocracia e até mesmo vampiros de origem no leste europeu, foram solidificadas neste romance popular. Drácula entrou para sempre na cultura pop com o filme homônimo de 1931, adaptado diretamente do romance de Stoker e estrelado pelo ator húngaro Bela Lugosi. O romance em si é considerado por alguns como inspirado em parte pelos atos cruéis do príncipe do século XV, Vlad III, Drácula da Transilvânia, também conhecido como o Empalador, e os atos da condessa Elizabeth Bathory, que foi acusada de ter assassinado dezenas de mulheres jovens durante os séculos XVI e XVII para tomar banho ou possivelmente beber seu sangue para preservar sua própria juventude. Drácula, por sua vez, inspirou o filme Nosferatu, de 1922, obra-prima do impressionismo alemão, no qual um vampiro foi descrito pela primeira vez como sendo vulnerável à luz solar.
Outros aspectos do filme, no entanto, eram tão semelhantes ao romance de Stoker que sua viúva o processou por violação de direitos autorais e muitas cópias do filme foram posteriormente destruídas. Por várias décadas, a grande maioria da ficção de vampiros, seja na página, no palco ou na tela, mostrou a influência do Drácula. Tanto o romance quanto sua versão cinematográfica geraram várias consequências diretas aos spin-offs, incluindo o filme A Filha do Drácula, de 1936, e uma série de filmes do Hammer, incluindo uma versão de Drácula estrelado por Christopher Lee no papel principal. Os vampiros se tornaram personagens populares em revista Pulp, e apareceram em histórias como O Conto de Sherlock Holmes, A Aventura do Vampiro Sussex. Em 2009, o sobrinho bisneto do autor original Drake Stoker e Ian Holt publicaram uma sequência chamada Drácula, The Undead, usando notas e excisões de Drácula. No século XX, os vampiros começaram a deixar de ser descritos como criaturas predominantemente animalescas e, em vez disso, exibiram uma gama mais ampla de características humanas. Ray Bradbury explorou o retrato simpático do que pode ser considerado monstros, incluindo vampiros, em Homecoming de 1946. A popular novela americana Dark Shadows apresentou um vampiro apaixonado, Barnabas Collins. Em 1975, Fred Saberhagen publicou The Dracula Tape, um relato da história de Stoker do ponto de vista do vilão incompreendido. A ficção de vampiro entrou em uma nova era. No entanto, com o retrato simpático de Anne Rice em seu romance Entrevista com o Vampiro de 1976. O livro de Rice apresentou ao mundo vampiros que estavam taciturnos, odiavam a si mesmos e brigavam como humanos. Embora os vampiros de Rice fossem mais vulneráveis emocionalmente do que os vampiros anteriormente, eles eram menos vulneráveis fisicamente, suscetíveis apenas à luz do dia e ao fogo e à morte do primeiro de sua espécie. Entrevista com o Vampiro foi altamente popular e desencadeou um renascimento da ficção de vampiro que durou até o século XXI. A própria Rice escreveu vários outros livros no que posteriormente ficou conhecido como Crônicas Vampirescas. O vampiro, como um herói romântico incompreendido, ganhou força na última parte do século XX, especialmente nos Estados Unidos. Em 1978, Chelsea Quinn Yarbrough começou a publicar sua série de livros do Conde Saint-Germain, cujo personagem principal é um vampiro de caráter normal, cuja mordida é uma experiência erótica. Em muitos contos, os vampiros são caracterizados como promíscuos. Seu apetite por sangue humano é paralelo ao apetite sexual. Em 1991, Laurie Hatter publicou Obsessão, um dos primeiros romances de vampiros a ser categorizado como romance em vez de ficção científica, fantasia ou terror. Buffy, a Caçadora de Vampiros, um programa de televisão em que a personagem título tem um romance infeliz com um vampiro. Foi ao ar em 1997 a 2003. Romances de vampiros também apareceram na série de televisão da HBO, True Blood, baseado na série de livros Sookie Stackhouse, de Charlaine Harris. O romance de vampiros para adolescentes ganhou popularidade no final do século XX e início do XXI, com livros como a série Vampire Diaries, de L.J. Smith, e a saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer.
Crepúsculo, com seu romance de colégio e vampiros que brilham ao sol ao invés de explodir em chamas, se tornou uma sensação cultural. Outros tipos de relacionamentos de vampiros foram explorados no romance Deixa Ela Entrar, no qual os personagens principais são um vampiro perpetuamente infantil e um menino com quem ele faz amizade e ajuda a afastar os valentões. Blade, um super-herói meio vampiro que apareceu pela primeira vez em quadrinhos, foi o foco de 3 filmes em 1998, 2002 e 2004. Outra popular série de filmes, Underworld, explorou uma guerra contínua entre vampiros e lobisomens. O próprio Drácula, conhecido como Alucard, Drácula soletrado ao contrário, até se tornou um herói de ação no mangá e anime Hellsing. E o jogo de RPG de mesa Vampiro, A Máscara, publicado pela primeira vez em 1991, permitiu que os jogadores criassem seus próprios mundos de vampiros e facções de vampiros em guerra, lutando um contra o outro. Embora no século XX os vampiros tenham se tornado criaturas de fantasia, os mitos urbanos sobre os vampiros continuaram a persistir. Ainda no início do século XX, algumas aldeias na Bulgária ainda praticavam empalamento de cadáveres. Nos anos 1960 e 70, acreditava-se que um vampiro assombrava o cemitério de Highgate, em Londres. E no início do século XXI, rumores sobre vampiros causaram alvoroço no Malawi e na Inglaterra. E você, acredita em vampiros? O que achou da história desse mito tão famoso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Obrigado a todos os curiosos que chegaram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!